Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenho do Léo. Eu sou o Léo Tomás e hoje eu vou trazer para vocês 10 ferramentas que todo mundo devia ter em casa e vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então fica comigo até o final desse vídeo, você vai aprender a usar essas ferramentas e vai facilitar muito a sua vida. Vamos lá, primeira ferramenta, uma chave de fenda. Se você ainda não tem uma, o tamanho ideal para você adquirir seria de 1/4 por 6 polegadas. 1/4 seria o tamanho da ponta, 6 polegadas é o comprimento da chave, que dá aproximadamente aí 6 mm por 150 mm. A posição para você utilizar é reta com o parafuso, sem estar inclinando para cima nem para o lado, para não acabar danificando a cabeça do parafuso nem estragando sua chave. Se tiver um parafuso que exige um aperto maior, você pode estar utilizando as duas mãos para auxiliar no aperto do parafuso. Uma observação, não é talhadeira, tá? Tem uma galera aí que adora usar de talhadeira, começa a bater com o martelo, marreta no cabo e acaba quebrando o cabo. Não faz isso não. Segunda ferramenta, chave ponta cruzada, mais conhecida como chave Phillips, que leva esse nome em homenagem a Henry Frank Phillips, que inventou a chave e o parafuso autocentrado, que revolucionou a indústria e facilitou a vida de muita gente, inclusive a minha, que já desmontei uma cozinha inteira de parafuso com chave de fenda e só passei raiva. Posição para você estar utilizando é reta com o parafuso com aperto maior utilize as duas mãos, e se você ainda não tem uma, o tamanho ideal para você estar comprando é 1/4 por 6. Observação, não é ponteiro, tá? Tem a galerinha da obra aí que adora furar um tijolo aí para passar ferragem, não faz isso não, vai acabar quebrando o cabo e danificando a ponta. Terceira ferramenta é a trena. Também tem vários tamanhos, 3 metros, 5 metros, 8 metros. Eu prefiro a de 5 metros, tanto pelo tamanho dela, que é mais fácil manusear, de guardar no bolso, e também pela largura da fita. Ela é um pouco mais larga que a de 3 metros e é um pouco mais resistente. As funções dela é a trava, você pode esticar a trena e travar. E outra função que ela tem é essa folga aqui, que muita gente acha que é defeito, mas na verdade todas elas têm. Isso é para você estar medindo tanto medida interna quanto externa, sem perder a precisão da medida. Então ela tem essa folga aqui mesmo. Só uma observação, toma cuidado na hora que você está manuseando ela, que ela, como esse aqui é uma fita de aço e ela tem uma mola, às vezes você estica a fita e solta, ela vem chicoteando. Às vezes isso aqui pode acabar te machucando, então é bom tomar um certo cuidado. Próxima ferramenta, alicate universal. Você pode utilizar ele tanto para prender aqui pela ponta ou nesse mordente do meio aqui, uma peça redonda principalmente, fica mais fácil. Tem a função de corte, pode estar cortando o cabo ou tá descascando o cabo também. E esse aqui, como é um alicate eletricista, ele tem a função de crimpar aqui no meio. Então também serve para estar crimpando conectores tipo esse aqui. Você prende ele na peça, descasca o cabo, encaixa no crimpador do alicate e pressiona para você poder estar travando o cabo no conector. E ele está preso. E não fica usando de martelo não, que daqui a pouco vai ficar tão duro que você não vai conseguir nem abrir seu alicate. Quinta ferramenta é o martelo. Também tem de vários tamanhos, se eu não me engano é de 18 a 29 mm. Ele mede pela face. Esse aqui é um tamanho mediano, 25 mm, e é ótimo para ter em casa. E serve para bater ou arrancar prego, tá? Uma dica, quando você for arrancar um prego que está muito tempo numa madeira maciça, por exemplo, às vezes até enferrujado, você dá uma batida no prego para baixo para poder descolar e depois você utiliza um calço, como esse aqui, pode ser de madeira, para poder tá facilitando a retirada do prego e não correr o risco de quebrar o cabo. Outra dica também, quando o prego for muito grande, às vezes muito enferrujado, ideal você utilizar um pé de cabra, tá? Para poder não forçar demais e quebrar o cabo do seu martelo. Mas se isso acontecer, no canal também tem vídeo de como fazer e como colocar cabo no martelo. E uma observação, isso aqui não é uma marreta, tá? Então não fica aí tentando quebrar piso nem parede com ele, que senão ele vai danificar toda a ponta aqui. Sexta ferramenta, chave ajustável, mais conhecida como chave inglesa. Ela também tem de vários tamanhos, eu acredito que de 4 polegadas até 24 polegadas.
Essa aqui é uma de 10 polegadas, tá? Tem uma abertura até 30 milímetros e serve para apertar ou soltar parafuso sextavado como esse aqui, ou aqueles parafusos de telhas que tem a cabeça quadrada também, você também consegue soltar com a chave inglesa. A vantagem de ter uma chave dessa aqui em casa é que ela tem vários tamanhos de chave em uma ferramenta só, e por isso que ela é muito utilizada por instaladores de ar-condicionado, que às vezes trabalha lá em cima da escada, não precisa estar subindo com várias ferramentas. Eles sobem apenas com uma, ou no caso deles, com duas, porque são duas porcas lá, eles têm que estar trabalhando com as duas ao mesmo tempo. E para você estar utilizando é bem simples, é só você girar o ajuste para abrir ou para fechar até chegar na medida da chave que você precisa, depois é só girar para soltar ou apertar o parafuso. E uma outra utilidade também que eu descobri recentemente da chave inglesa é que você pode também estar retirando o prego utilizando ela. Eu não indico muito porque eu acho que cada ferramenta tem a sua utilidade e essa não é a utilidade da chave inglesa, mas uma emergência aí que se não tiver um martelo, tiver por exemplo em cima da escada, você pode estar utilizando aí. Sétima ferramenta para você ter em casa é o arco de serra. Se você não tem um e quer adquirir, você pode optar pelos mais baratos, porém verifica o alinhamento dele quando você aperta a lâmina. Esse aqui, por exemplo, tem uns 10 anos e na época era o mais barato quando eu comprei, só que quando eu aperto a lâmina, ele dá uma curvada no arco e isso atrapalha na precisão do corte. As lâminas para ele, para você estar adquirindo, tem com 18 dentes, 24 dentes e 32 dentes. Normalmente 18 dentes eu utilizo para madeira, que corta mais rápido, 24 dentes para cortar plástico, PVC, e 32 normalmente para cortar metal ou ferro. E quando você for adquirir uma lâmina para o seu arco, procure sempre pelas bimetálicas, elas são corpo em aço carbono e os dentes em aço rápido. Em alguns lugares ainda tem em estoque aquelas serras antigas que são rígidas, então às vezes você está cortando e dá um tranco, por exemplo, ela acaba quebrando e pode voar pedaços, pode cair no seu olho ou acabar te machucando. Então essa bimetálica ela dobra e amassa, mas ela não quebra, então ela é bem mais segura. Oitava ferramenta, chave de teste. Ela serve para saber se há tensão em algum condutor ou alguma carcaça de aparelho que está dando choque, por exemplo. Use para sua segurança, sempre que for fazer uma manutenção aí na sua casa, desliga o disjuntor e verifique com a chave de teste lá antes de pôr a mão. Às vezes você desliga o disjuntor lá e o local ainda pode estar energizado, então sempre toma cuidado, vai lá, verifica com a chave de teste. Para você fazer o teste, por exemplo, você vai verificar uma tomada, você vai lá e põe uma das extremidades da tomada e põe a sua mão aqui para fazer o aterramento. Ela vai acender uma luz dizendo que está energizado. Tá vendo? Aqui, como eu estou no litoral norte de São Paulo, o padrão de energia é fase 220. Então, todas as duas extremidades da tomada, ela vai acender a chave de teste. Em Santa Catarina, onde eu morei, era fase neutro 220. O neutro ele já não é energizado, então só um dos lados da tomada iria acender a chave de teste. Então verifica aí como é que é na sua cidade aí, para não ter erro e você não tomar um choque. Nona ferramenta é o multímetro. Esse aqui me ajuda muito nas manutenções aqui de casa. Ele tem várias funções, mas eu vou falar só sobre as mais utilizadas. Uma das funções do multímetro é a tensão contínua. Ele tem esse sinal aqui, um V com um traço e um pontilhado embaixo. Alguns multímetros vêm como DC ou DCV, que traduzindo para o português seria corrente direta. Ele serve para medir pilhas ou a bateria do seu carro, por exemplo. No caso você tem aí um controle de televisão que pode funcionar, você quer ter certeza se é o controle ou a pilha, você vem, põe na escala aqui de 20 volts, a escala aqui tem que ser sempre maior do que o que você for medir. Uma pilha dessa aqui tem 1,5 volt, então pode deixar na escala de 20 volts. Então você pega as pontas de prova, que são essas pontas aqui. A vermelha vai no polo positivo e a preta no polo negativo. Ele vai marcar uma medição aqui na tela. No caso aqui, essa pilha tem 1,27 volts, então ela ainda tem uma carga e ainda dá para ser utilizada. Ou você também pode medir o alternador do seu carro também, para saber se ele
ele está carregando a bateria do seu carro. Você vem aqui na escala de 20 volts, como a bateria tem 12 volts, você está pondo numa escala maior. Então você põe a ponta de prova vermelha no positivo, a preta no negativo e liga o seu carro. Com o carro ligado, a marcação que tem que dar aqui é aproximadamente 14 volts. Se ele estiver marcando 13.8, 14 volts, o seu alternador está mandando a carga para a bateria certinho, está funcionando. Outra função do multímetro é a tensão alternada. Ela tem esse símbolo aqui de um V com um tio embaixo ou uma onda. Alguns multímetros vêm como AC ou ACV e traduzindo para o português seria corrente alternada. E ele serve para medir as tomadas na sua casa. Por exemplo, se você tem um eletrodoméstico aí que parou de funcionar, antes de levar para o conserto e chegar lá e passar vergonha, você vai lá e testa a tomada da sua casa. Aqui a escala que você tem que colocar, por exemplo, na minha casa aqui é 220, então eu tenho que pôr sempre uma escala maior. O meu multímetro aqui tem uma escala de 200 e uma de 600. Então eu vou deixar na escala de 600 e vou pôr a ponta de prova, as pontas de prova nas extremidades da tomada. Não é no meio, tá? No meio da tomada é o aterramento. Aqui, diferente da tensão contínua, na alternada não tem problema você inverter os polos aqui, tá? Então, um em cada extremidade da tomada e o multímetro vai apresentar uma medição. Aqui no caso 188 volts. Tá bem baixo para a rede, mas ainda vai funcionar os aparelhos. No caso aqui a tomada está funcionando. Se eu tivesse um aparelho aqui que não estivesse funcionando, estivesse ligando, por exemplo, realmente o problema seria no aparelho. Um detalhe que você vai perceber quando você for medir as tomadas aí na sua casa é que a medição ela vai ficar sempre oscilando, tá? É normal, isso acontece mesmo. Ela fica oscilando ou para cima ou para baixo, sempre naquela faixa ali, como aqui é 220, ela vai ficar ali entre 180 e 240, às vezes 190, baixa para 180 e fica sempre oscilando mesmo, tá? É totalmente normal. Outra função do multímetro que eu utilizo bastante é o teste de continuidade ou teste de diodo. Ele tem esse símbolo aqui de um triângulo com uma linha do lado e um sinal de onda sonora. Alguns multímetros tem só o sinal da onda sonora porque ele emite um bip. Toda vez que eu encosto as duas pontas de prova, ele emite um bip. Isso dá para você fazer teste em fusíveis de seu carro ou de algum eletrodoméstico, por exemplo. Você encosta uma ponta de prova em cada extremidade. Se ele emitir o bip, quer dizer que está passando corrente, quer dizer que o fusível está bom. Ou se você quiser saber se um cabo de força de computador, tipo esse aqui, se está rompido em algum ponto, você testa, põe uma ponta em um lado, ele emitiu o bip, quer dizer que está bom. Faço isso no outro lado, quer dizer que o cabo está funcionando perfeitamente. 10ª ferramenta é o alicate de pressão. O alicate comum serve para prender porca, parafuso, você pode usar com chave também, ou para prender uma peça. Ele tem um sistema de alavanca, você tem uma regulagem, você regula no tamanho que você quer, então ele abre e fecha o ardente, você pressionou, ele fica travado, sem precisar você ficar segurando. Então a peça fica bem presa, para você soltar, você pressiona essa alavanca para dentro e solta o seu alicate. E mais uma ferramenta aí de bônus para vocês, é uma lata cheia de parafuso e tranqueira. Como dizia meu avô, quem guarda tem. Então vai guardando aí, vai jogando uma lata aí, que uma hora você vai precisar. E para finalizar, a ferramenta que para mim é a mais importante de todas, que é o conhecimento. Então já vai lá, já se inscreve no canal que tem muita dica e muito conteúdo aí para vocês. E não se esquece de deixar aquele like e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.